Mais uma questãozinha da FGV, galera, Fundação Getúlio Vargas, é a de número 66. Sobre termos da oração e agente da passiva, mais precisamente. Uma questão que eu considero difícil, porque dependendo da leitura aí você poderia não achar os termos. É o mesmo texto da questão passada, eu vou dar aí, vou contar até 5 cada slide, tá? E aí o último slide é sobre as alternativas, daí eu vou contar até 5 de novo. Provavelmente vocês vão ter que ficar indo e voltando para resolver, tá? Por isso que eu vou contar até 5 em cada slide. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Próximo. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, pessoal? Ele quer saber, né, claro, o que para vocês acertarem, vocês teriam que saber o que significa esse termo aqui, ó. A dotação dos partidos, em termos sintáticos. O que é aquilo ali? Ele quer saber se é objeto direto, agente da passiva, ele quer saber se é sujeito, né? E aí, claro, vocês teriam que ir lá, vocês já estão acostumados, né, quem já fez nas linhas, para ver, fazer análise sintática de todos eles. Isso aqui é análise sintática, tá? Termos da oração, com certeza. Então é o que a gente vai fazer, né? A análise sintática de cada um deles. Primeiro a gente tem que ver o que é a dotação dos partidos. Que termo é esse? O que ele é? Tá? Vamos lá. A gente costuma fazer, para achar o sujeito, aumentar, né? A pergunta para o verbo. O que aumentou? Mas afinal, qual a razão para se aumentar de forma tão extraordinária a dotação dos partidos? Aí eu faço a pergunta, quem aumentou? O que aumentou? Né? O que aumentou? Eu posso dizer a dotação dos partidos. Opa, o que aumentou? Pode ser sujeito, então a dotação dos partidos. Ou eu posso fazer quem aumentou? Alguém aumentou. Galera, o que vocês tinham que prestar atenção aqui, tá? Claro que a gente vai direto no verbo para fazer análise sintática. Tem ali, ó, isso aqui não funciona. Vai funcionar se vocês fizerem a pergunta. Por quê? Porque eu tenho aqui, pessoal, um C, passiva sintética, um pronome apassivador, aquele C. Prestem atenção, é possível fazer a passagem para a voz passiva analítica disso aqui. Vamos fazer? Mas, afinal, qual a razão para a dotação dos partidos ser aumentada? Tá? Eu consigo fazer. E aí, claro que a dotação dos partidos fica sendo aqui o sujeito. É a mesma coisa que falar a dotação dos partidos foi aumentada. Eu tenho aqui um caso de passiva analítica, né? O verbo ser mais o particípio, ou seja, eu consigo passar isso aqui para passiva analítica. Por que eu consigo, pessoal? Olha aqui, ó. Quando eu tenho um pronome apassivador no C, porque eu posso confundir com o índice de indeterminação do sujeito. Quando eu tenho um pronome apassivador, o C acompanha verbo transitivo direto e indireto, na formação da voz passiva sintética, né? Que é o pronome ser, tá? E o verbo deve concordar com o sujeito da oração, que é o que está aqui, ó, pessoal. Construiu-se um posto de saúde. Singular, singular. Construíram-se postos de saúde. Né? Plural, plural. Verbos 2 são verbos transitivos diretos. Aqui eu tenho o índice de determinação do sujeito. O C acompanha verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, né? Ou verbo de ligação quando é índice de determinação do sujeito. Ó, lá tem sujeito. A gente já viu que é um posto, ou posto de saúde. Né? Precisa-se de professores para o turno da noite, ó, verbo transitivo indireto. Era-se mais feliz, mais alegre anteriormente, verbo de ligação, ou seja, aqui eu não tenho sujeito, porque é índice de determinação do sujeito, o sujeito está indeterminado, na verdade. E aí o verbo objeto indireto, o que vem depois ali? É um objeto indireto, um adjunto adverbial, ou nada, é o que vem depois do verbo. Nesse caso aqui veio anteriormente o adjunto adverbial. Mas pode vir um objeto, aqui ó, precisa ser de professores, objeto indireto. Ou não vem nada se o verbo é intransitivo. Enfim, por que eu coloquei tudo isso? Porque nós temos aqui, pessoal, um caso de uma oração que tem sujeito. Porque os verbos são transitivos, ó, presta atenção aqui, ó, vou voltar lá. Esse verbo aqui é transitivo direto. Então esse C só pode, se eu consigo passar para passiva analítica, aquele C é pronome apassivador, tá? Olha a estrutura aqui, ó. Vamos botar lá. A estrutura é essa, singular, né? É um sujeito que está no singular, a dotação dos partidos foi aumentada por alguém. Nesse caso eu não tenho agente da passiva, que é o por alguém. O que eu tenho? Eu tenho uma locução verbal, foi aumentada. Passiva analítica.
que vai essa locução verbal vai para lá e fica com o verbo ali como se fosse transitivo direto, né? Aumentou a dotação dos partidos. E a dotação dos partidos, que é o sujeito paciente, volta como sujeito paciente aqui, tá? E aí eu tenho o ser, partícula apassivadora. Eu estou apassivando isso aqui, mas eu tenho aqui o sujeito, né? Ó, passiva analítica, tá? Foi aumentada, e a passiva sintética com o pronome se, que é o caso da nossa oração lá, tá? Por que eu disse tudo isso? Porque se você não sabe, pessoal, você não ia saber que a dotação dos partidos, na verdade, tá? Ó, me esqueci de falar, vou ter que voltar lá, desculpe. A dotação dos partidos é o sujeito dessa oração, porque é toda essa estrutura que eu falei para vocês ali, tá? Então a dotação dos partidos é o sujeito da oração, tá? Vamos voltar lá para outra, essa aqui, né? Já vimos que é o sujeito da oração. Ele quer uma dessas aqui que tem a função de sujeito também. Vamos ver qual é? Fazer análise sintática. Aqui, pessoal, na análise sintática é o seguinte: a necessidade de eles pagarem as dívidas de campanha. E eu vou lendo e vou ver. Aqui ficou fácil. Ele, sujeito, pagar verbo transitivo direto, objeto direto, as dívidas de campanha. Muito fácil aqui, né? Se não reconheceu aqui, tá com um grande problema. Então não é essa, porque ele quer uma que é o sujeito. Ele quer uma dessas aqui que seja o sujeito. Aqui também muito fácil, pessoal. Partidos não devem ser meros instrumentos de tomada de poder. Predicativo do sujeito, né, pessoal? Ó, predicativo do sujeito. Por que é predicativo do sujeito? Partidos são fundamentais. Partido, sujeito, verbo de ligação, ser, e fundamentais, predicativo do sujeito de partidos. E ele segue lá, ó, e partidos não devem ser, olha o ser ali de novo, que é essa estrutura aqui, e partidos não devem ser a mesma coisa. Então, com certeza, meros instrumentos de tomada do poder, aqui é predicativo do sujeito, como tá ali. Também não é essa, porque ele quer o sujeito. Próxima é essa aqui, galera. Eu esqueci de botar um negócio ali. É a C, tá? Um agravante é sujeito. E é muito fácil. Olha ali, ó. Um agravante existe. O verbo existir tem sujeito. É o verbo haver com sentido de existir, que não tem. O existir sempre vai ter. Então, um agravante só pode ser sujeito. Essa é a grande surpresa aqui. Tá, pessoal? Então, com certeza, a C é a correta aqui, mas vamos ver as outras, né? Ó, ele é sujeito. Tá ali, ó. Sujeitinho. Sem vergonha. Tá? O que é a D? Vamos lá. Enfim, as máquinas partidárias muitas vezes se tornam aparelhos ou feudos. Quem é que se torna aparelhos ou feudos? As máquinas partidárias. Então o que eu tenho aqui? Um verbo de ligação, mas ele quer saber o que é aparelhos ou feudos, né? E aí eu tenho o predicativo do sujeito também. Tá ali, ó. Sujeito, o verbo aqui, tornar, ser, andar, aparecer, ficar, permanecer, tornar e tal. Aparelhos, né, ou feudos, predicativo do sujeito. Também tá fácil isso aqui, né, pessoal? Não tá difícil. Ó, tá na ordem direta, sujeito, verbo, complemento do verbo. Não tinha como dizer que isso aqui era objeto direto, né? As máquinas partidárias tornaram-se, né, aparelhos ou feudos, tá? Dá pra ver que aqui, ó, se transformaram, né, aparelhos ou feudos, tá caracterizando máquinas partidárias, tá? Também não é essa, né? Porque a gente já viu que é a C, mas vamos dar uma olhadinha aqui na E. Os partidos devem oferecer suas propostas. Os partidos sujeito devem oferecer, na verdade aqui, ó, devem oferecer uma locução verbal transitiva direta e indireta, porque quem oferece alguma coisa, que é o objeto direto, a alguém, tá? Então esse verbo, na verdade, é verbo transitivo direto e indireto. E aí o que eu tenho aqui? Ele quer saber o que é suas propostas, né? Um objeto direto. Tá? Não, essa aqui também a gente já viu que é a C de um agravante. Galera, questão difícil, a FGV tem umas questões difíceis aí. Se você, né, você poderia achar que era objeto direto, mas não é, por causa da voz passiva ali, né, daquele C, pronome passivador. A gente achou ali um sujeito, tá, galera? Alternativa correta aqui, a letra C.